Entre os vários tipos de obsessão, Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, já dá 3 subtipos bastante interessantes. A obsessão simples, a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação. Dessas 3, nesse programa, eu queria, nesse episódio, focar na fascinação. Porque a fascinação teria e tem como principal característica a paralisia da razão. Ou seja, o senso crítico do médium que está fascinado ou da pessoa que está fascinada, ele se perde. E aí, ideias as mais absurdas, as mais impossíveis, ou às vezes as mais improváveis, até podem ser possíveis, mas são improváveis, elas começam a habitar a mente do médium, a mente da pessoa. E é curioso que essa característica da fascinação faz lembrar muito um fenômeno psicopatológico dentro da psiquiatria que nós chamamos de delírios, em que outros programas eu já citei, e que é uma das características do chamado transtorno psicótico, em que a pessoa perde o contato com a realidade, mas na cabeça dela, assim como ela escuta, ela também tem ideias que são fixas e fica difícil, se na verdade fica impossível, você tirar apenas com argumentação, porque a pessoa tem uma convicção extraordinária. É daí onde vem o nome delírio. Não dá para você tirar apenas com argumentação. Precisa da medicação agir para nivelar, ajustar os níveis de dopamina para que ela comece a ficar acessível. E aí é muito característico porque, assim como a fascinação, você tem a perda da razão no sentido de a pessoa perder o senso crítico, no delírio também. A pessoa acaba não conseguindo ter o juízo verdadeiro. Por isso que você tem juízo no sentido de ajuizar sobre as coisas. Por isso que o delírio é também chamado de alteração do juízo de realidade. Ou seja, o senso de juízo, o senso crítico fica alterado. E as ideias as mais extravagantes podem surgir. Quando é muito extravagante, fica um pouco mais fácil de você entender, Fica um pouco mais fácil de detectar. Mas o que é que acontece nesses delírios, que são muitas vezes fascinações numa visão espírita, em um médium espírita? Geralmente, ou um médium ou uma pessoa, médium estrito sensu ou médium lato sensu, que seja espírita. Geralmente o conteúdo do delírio vai ser o conteúdo que ele tem no dia a dia, o conteúdo cultural. Então, por exemplo, quando as pessoas adoeciam na época de Napoleão, era muito comum o delírio ligado a, ser da família de Napoleão, seu próprio Napoleão. Então, hoje, com a tecnologia, você tem outros delírios mais ligados à tecnologia. Então, se a pessoa é espírita, é comum, então, que o conteúdo da subjugação, da fascinação, seja também um conteúdo, por exemplo, eu sou a reencarnação de fulano. Como veio uma vez uma pessoa conhecida, ela tinha uma mediunidade no sentido estrito, era uma médium, mas era uma médium também não tinha tantas possibilidades mediúnicas assim, mas trabalhava mediunicamente e tudo. E ela começou a apresentar sintomas, sinais diferentes. Começou a dizer assim que começou a ter telepatia, em que conseguia ler a cabeça das pessoas e falava assim: olha, vocês não precisam me chamar no trabalho mediúnico, só pense que eu vou conseguir escutar e vou aí. E naturalmente não acontecia, as pessoas pensavam ela não ia, porque ela não tinha essa faculdade. E aí ela me procurou muito aflita e com bastante raiva, porque eu não estava assumindo o meu papel. E qual era o papel? Porque ela estava com uma ideia fixa, que podia chamar-se de delírio, que tinha uma característica de fascinação, porque ela dizia que ela era uma pessoa reencarnada, de projeção na história do espiritismo, e que eu também seria uma outra pessoa encarnada, que embora ela não estivesse falando de vínculos sexuais, vínculos afetivos, nesse sentido, os dois teríamos que fazer um grande trabalho de renovação da doutrina espírita. Então, muitas vezes, queridos amigos, a fascinação atinge pega um conteúdo que a pessoa tem, um conteúdo espírita, mas coloca num sentido mais da grandiosidade.
Aí é um grande sinal, é bastante comum encontrarmos nessa perspectiva e você vê uma semelhança com os delírios. Um outro tipo de obsessão que Allan Kardec situa é a subjugação. E ele conceitua a subjugação como sendo a principal característica a paralisia da vontade. Enquanto a fascinação era a paralisia da razão, no sentido do juízo crítico, do juízo de realidade, a subjugação, você tem uma paralisia da vontade. E como consequência, quando a pessoa tem menos vontade, ela tem menos energia, ela fica como se fosse sugada na sua energia. E é muito comum, ou pelo menos é muito parecido, a gente ver casos de subjugação, né, com dois transtornos, duas situações. Quando você tem, por exemplo, quadros depressivos muito mais graves, a pessoa às vezes fala assim, olha, eu queria sair da cama e não conseguia. Existe um termo chamado paralisia de chumbo. E eventualmente, aqueles que trabalhamos na área e também conseguimos eventualmente ter em alguma reunião mediúnica informações a respeito, a gente já vai vendo casos em que essa paralisia de chumbo encontrada num quadro depressivo, às vezes se dá por uma subjugação, em que existe ali uma imantação fluídica muito grande e a pessoa se sente literalmente sugada. Um quadro mais dramático, que não necessariamente é de depressão, mas que também pode ser secundário, ou seja, pode ser causado por uma depressão, é o chamado quadro catatônico. E a catatonia, ela se caracteriza por alterações justamente da psicomotricidade, quer seja ficando bastante lentificado e chegando a um estupor, em que a pessoa fica parada e ela fica tão parada que ela às vezes assume o que você coloca, às vezes, por exemplo, o braço dela numa posição desconfortável, não pede para ela continuar assim e ela vai continuando um bom tempo. A gente chama isso de flexibilidade cerácea, como se fosse uma cera, o local onde você colocar o braço da pessoa, ela fica. E aí é o estado do estupor catatônico. Até um outro contrário, que seria o furor catatônico e algo entre esses dois extremos, que é a pessoa ficar extremamente agitada. E aí você consegue nem segurar. A mesma pessoa pode sair de um estado de estupor catatônico para um estado de furor, ou de um estupor catatônico para uma agitação, e até parece que algumas pessoas que não sabem da parte psiquiátrica mais aprofundadamente pensam que ela está inventando algo do tipo. E nessas situações já tivemos a oportunidade de ver mais de uma vez situações também de subjugação, em que existia um processo obsessivo e em alguns momentos a subjugação provocava também esse quadro catatônico, que muitas vezes você consegue sair da crise, mas a pessoa continua tendo, né, ou por uma depressão. Quando a depressão a consegue tratar de forma mais forte e a pessoa às vezes só tem aquele quadro catatônico e não tem mais, mesmo que tenha outras depressões, mas quando é uma esquizofrenia, chamada esquizofrenia catatônica, muitas vezes nas outras crises ela vai ter também sintomas, mostrando também a parte biológica, a predisposição biológica, mas também falando dessa possibilidade de haver concomitante um quadro de subjugação.